Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência no mercado e fundador do programa de testes e qualidade de software. E dentro desses episódios, eu trago a vocês estratégias de como conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E dentro do episódio de hoje, especificamente, a gente fala sobre 3 ações que você precisa executar dentro do seu dia a dia para que você consiga, então, alavancar a sua carreira. Bem, essas 3 ações, eu já digo para você que são ações que vão exigir de você que você mude seu posicionamento. Vão exigir de você que você literalmente execute coisas dentro do seu dia a dia. Mas eu posso dizer para você que ao final você vai conseguir sim ter grandes resultados. Esses resultados são resultados que já foram comprovados pelos meus próprios alunos, que dentro do seu dia a dia mudaram seu posicionamento e conseguiram se destacar em frente a diversas outras pessoas, inclusive pessoas mais sêniores que eles mesmos. A gente vai falar hoje do framework do alavanque. Então, pega aí papel, caneta, ou um bloco de notas, ou qualquer coisa que você tiver aí ao seu redor, para que você possa entender então quais são essas ações e conseguir segui-las para conseguir então alcançar esse seu grande objetivo, que é o objetivo de alavancar sua carreira e conseguir ser melhor remunerado por isso, ok? Bom, vamos lá então. Como eu disse para vocês, são 3, mas para que você possa executar cada um desses 3, você tem que ter uma base aqui. Então vamos começar por essa base, ok? A base que você precisa ter é o conhecimento do que é o seu papel, o que é a profissão que você executa, ok? Então dentro da área de testes de software a gente tem como vou dizer assim, um fenômeno que acontece e que eu posso dizer para vocês assim que é muito difícil acontecer em outras áreas. É não ter o conhecimento dos fundamentos da sua profissão. Veja só que fenômeno interessante. Se a gente vai falar da profissão de um desenvolvedor, por exemplo, um desenvolvedor de software, você vai perceber que para que essa pessoa possa desempenhar o seu papel, ela precisa conhecer como programar. Então, se é um desenvolvedor web, por exemplo, ele tem que conhecer como aplicar HTML, como construir uma página em HTML, por exemplo. Ele precisa conhecer quais são as propriedades dos elementos que vão ser utilizados nessa página web. Essa pessoa precisa conhecer sobre como formatar a perspectiva visual desses componentes, desses elementos. A pessoa precisa entender como faz para adicionar comportamentos a essa página web. E ela tem que entender um pouquinho de back-end para que ela possa então ser capaz de pelo menos pegar as informações que tem da interface gráfica, modelar essas informações antes de enviar para uma API ou para algum componente que tem interno ali no seu back-end. Precisa conhecer, precisa saber sobre como utilizar esses diversos conceitos que eu acabei de mencionar para vocês. Essa pessoa também precisa ter conhecimento sobre outros conceitos. Por exemplo, eu como um desenvolvedor web preciso ter uma noção de um pouco de noção de design para que eu possa pelo menos colocar os elementos numa ordem que faça sentido. Por exemplo, eu sei que o menu ele geralmente fica bem no topo da página hoje em dia, Eu preciso ter um conhecimento sobre esses conceitos também. Vou dar para vocês um outro exemplo. Se eu vou desempenhar um papel de analista de negócios, Eu preciso conhecer sobre algumas práticas de como extrair a informação e preciso também
conhecer sobre algumas atividades que eu vou ter que realizar no meu dia a dia, que estão relacionadas diretamente à escrita de alguns artefatos, que são os artefatos que vão, né, abrigar a documentação. Eu preciso conhecer sobre isso. Logo, eu tenho que estudar sobre isso. Eu tenho que estudar porque quando eu estudo, eu olho para alguns artigos e eu vejo como melhorar o meu papel. Eu preciso buscar o conhecimento para então aprender, trazer para o meu dia a dia e executar isso. Não é? Se a gente for começar a pensar, né, nas profissões que existem ao nosso redor, também é a mesma coisa. A gente precisa, as pessoas elas precisam se preparar antes de ir lá e executar aquela determinada ação. Então elas vão e realmente buscam, se preparam para conseguir conhecer sobre aquilo. Entretanto, na área de testes de software, a gente vê que no decorrer da nossa história, muitas pessoas começaram a trabalhar na área de teste de software sem ao menos ter estudado teste de software para isso, entendeu? E esse é um fenômeno que é interessante, porque dentro da área de testes tem, né, esse viés que em algum momento foi absorvido, né, pelas pessoas, de que testes de software é algo tão trivial, que qualquer pessoa sem um menor nível de estudo relacionado a teste de software pode realizar essa atividade. E eu diria assim que hoje em dia, quando a gente para pensar nisso e a gente vê pessoas que realmente nunca tiveram nenhum tipo de busca pelo conhecimento atuando nessa área, que isso realmente é algo que acontece. Né? Afinal, tem um montão de gente que nunca estudou teste de software e que está desempenhando suas funções. Então, esse é um modelo do profissional né, que se denomina alguém de teste de software. Só que a gente tem um outro modelo de profissional aqui, que é o profissional que busca e aprende sobre a sua profissão. Então, esse profissional é um profissional que conhece sobre como é que a sua profissão se encaixa nos mais diferentes contextos. Ele sabe como se portar no ágil, como se portar no tradicional, como se portar em qualquer outro contexto. Por quê? Porque buscou conhecimento sobre isso. Né? Quando a gente fala de ágil, por exemplo, tem 3 livros que são muito conhecidos hoje em dia, que é o livro que são os livros da Janet Gregory e da Lisa Crispin, que são, né, livros que descrevem para vocês como que é o seu posicionamento no ágil. Então, quando você lê esses livros, você entende, através do viés de duas pesquisadoras que já viveram, muitos anos atuando dentro da área de teste e viram muitas coisas dentro do ágil. Então, pegaram todos esses conhecimentos de diversas empresas que elas trabalharam e colocaram dentro do material condensado para que você pudesse ler. Certo? Elas não só escreveram livros, elas também deram palestras que estão gravadas no YouTube, escreveram artigos que estão nos seus blogs e outros muitos conhecimentos. Entretanto, para aquele profissional, né, que tá aqui construindo bem a sua base, que é um profissional que está aqui, né, nesse lado aqui, segundo essa representação aqui que eu estou fazendo para vocês. Esse profissional que está aqui, que está se preparando, ele entra dentro de um time ágil e ele tem um conhecimento de anos, de pelo menos 2 pessoas, né, que diretamente escreveram aquilo, e sabe quais são os principais problemas que podem haver ali. Quais foram as principais práticas que elas identificaram e que vão ajudá-los a conviver ali. Quais são as características que essa pessoa precisa perseguir para que ela consiga ter mais sucesso dentro da sua trajetória. Mas a gente tem um outro profissional, que é o profissional que não estuda, que não busca, que nem sabe sobre isso. Que nem conhece as pesquisadoras, nem conhece os principais livros, nem conhece os principais artigos e nem conhece as principais palestras. Essa pessoa, ela entra dentro de um modelo ágil e o que ela faz? Ela começa a atuar aqui dentro
do jeito que ela acredita ser uma forma que é viável. Ela vai viver os mesmos problemas que, né, provavelmente já passaram por aqui. Ela vai viver as mesmas complicações, vai passar por diversos problemas, não vai saber como resolver, vai pedir ajuda dos outros, talvez não consiga, vai iniciar atividades da maneira incorreta e isso vai fazer com que ela sofra lá no futuro. 2 profissionais, ambos têm um emprego dentro da área de testes, mas um já se antecipa por conhecer o passado e vislumbrar o futuro de uma maneira mais saudável, o outro começa a viver um monte de problemas no seu dia a dia porque não conhece do passado, porque não estudou sobre técnicas ou sobre os resultados de outras pessoas. Entendem aqui o que eu quero dizer? Às vezes a gente olha para alguém dentro da carreira em testes e a gente fala assim, mas aquela pessoa ali, ela não buscou, não estudou, mas mesmo assim já está num cargo de sênior, de especialista. Mas por que ela chegou até ali? Chegou até ali porque foi, levando a sua trajetória, foi levando, sem fundamentar. Mas se tivesse fundamentado, estaria com certeza muito melhor. Entende? E hoje em dia o conhecimento está disponível em diversos lugares e de maneira gratuita. Um bom exemplo, meu canal no YouTube. Tudo que eu já vivi em toda essa minha trajetória de 12 anos em teste de software, atuando em diferentes empresas, com diferentes softwares, com diferentes camadas de teste, com diferentes contextos, ajudando mais de 20 empresas a implementar a área de teste de software, entendendo quais eram as dificuldades deles, aconselhando como eles fazerem para melhorar os seus processos, acompanhando não centenas, que hoje a gente já está na casa dos muitos milhares de alunos, com os seus diversos problemas, as suas perguntas, interagindo com as pessoas aqui nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, respondendo perguntas das pessoas. Então, todos esses problemas que eu já me deparei e as formas de soluções deles, o que eu faço? Vou lá, consolido isso em vídeos, coloco no YouTube para que vocês possam consumir gratuitamente. Vou lá, consolido em materiais para colocar no Instagram, para que você consiga ler de uma maneira mais fácil, né, e de uma maneira mais rápida, para que você consiga aprender. Vou lá e coloco no LinkedIn para que você possa aprender. E só nessas jogadas aí, eu já compartilhei centenas de horas de conteúdo, centenas de materiais, e tudo isso está disponível para você gratuitamente, lá nessas redes sociais. Só que aqui eu estou falando de apenas uma pessoa. Mas a gente tem dezenas, centenas de profissionais que já produziram, que produzem conteúdo, inclusive conteúdo científico dentro da área de teste, e que o material está tudo disponível por aí. O que eu quero dizer aqui no começo desse nosso encontro de hoje é o seguinte: para que você possa alavancar a sua carreira em teste de software, certo? Existe um pré-requisito aqui, que é a base, tá? Vamos dizer que aqui a gente tem a base, e aqui a gente tem essas 3 ações que a gente vai comentar hoje. Tem aqui a base. Essa base aqui é a base que você precisa ter para você entender a sua profissão. Ela se constrói através de leitura, a absorção do conhecimento, ou assistir ou ouvir, mas vamos condensar isso em conhecimento, ok? Você obtém o conhecimento, você coloca o conhecimento na prática. Assisti um vídeo agora no canal do Júlio. Vou lá no papel e risco isso na prática. Assisti mais um conteúdo, volto no papel e coloco isso na prática. Assisti mais um conteúdo, venho aqui para o papel, coloco isso na prática, tá? Então, conhecimento, prática.
Depois que eu fiz o conhecimento e a prática, quando eu estiver aplicando a prática, eu vou viver um problema. Sabe qual que é o problema? O problema é que a maioria das técnicas, ou práticas, ou abordagens que são escritas, né, para ajudar as pessoas que as consomem conseguir, né, aplicar para o seu dia a dia, são práticas, técnicas, abordagens que serviram para um grupo de coisas nos quais elas foram aplicadas antes. Por exemplo, quando eu escrevo sobre uma abordagem, por exemplo, eu tenho diversos frameworks. Né? Para quem é meu aluno sabe que eu tenho muitos frameworks. O framework de quando dar tchau, o framework do alavanque, o framework da busca estruturada pela senioridade, o framework, eu tenho alguns frameworks que são algumas abordagens que eu criei para me ajudar a conseguir alcançar coisas dentro da minha trajetória. Eu passo para os meus alunos, eles vão lá e seguem os mesmos passos. E se a gente for ver, centenas deles já conseguiram seguir passos de alguns desses frameworks e conseguiram ter sucesso. Mas para alguns deles, quando eles começam a usar, eles se deparam com uma coisa que é fantástica na sua busca pelo conhecimento, que é, quando você adequa aquilo ao seu contexto, às vezes surgem problemas. Que assim, apliquei essa parte aqui dentro do meu dia a dia, mas olha, não está tendo o mesmo resultado que você teve. Como que eu faço para resolver esse ponto aqui? Aí essa pessoa ela tem que entender o problema, tentar lidar com o problema, tentar resolver o problema. Entendeu? É isso que ela tenta fazer. E aí quando ela faz isso, ela aprende mais ainda. Por quê? Porque ela aprendeu uma variação da aplicação daquilo. Entendeu? Essa variação dá para ela muito conhecimento. E esse muito conhecimento faz com que ela cresça. Entendeu? Eu chamo isso de lidar com problemas complexos. Então, você buscou o conhecimento, você aplicou a prática, você vai lá então e lida com os problemas complexos que aquela aplicação traz para você. E aí você cresce, porque você expande sua mente. Você fala, nossa, descobri algo que está além, né? Está nas entrelinhas daquilo que me foi dito. Poxa, que interessante. Daí depois disso, o que você faz? Você vai lá e ensina isso para alguém. Que é o que eu chamo de mentoria. Né? Você ensina isso de verdade, com desejo de fazer com que alguém aprenda sobre aquilo que você acabou de aprender. Entendeu? Então essa busca de conhecimento, essa aplicação de conhecimento, prática, problemas complexos, mentoria. Conhecimento, prática, problemas complexos, mentoria. Conhecimento, prática, problemas complexos, mentoria. Conforme você vai aprendendo coisas e vai passando por essa esteirinha aqui, isso serve para qualquer conhecimento, tá bom? Esse daí é o meu framework de como aumentar a sua senioridade de maneira estruturada, beleza? Então, essas 4 etapas aqui. Eu vou chamar aqui de uma esteira, beleza? Então, você vai lá e pega um vídeo que tem no meu YouTube. O vídeo é sobre partição de equivalência. Aí você puxa ele. Aí ele começa a passar nessa esteira. Vou aprender, vou praticar, vou viver os problemas complexos que vão surgir, vou mentorar alguém, vou ensinar uma pessoa. Aí você volta lá e pega outra coisa. Você pega lá, tabela de decisão. Vou aprender, conhecimento. Vou aplicar, prática. Vou viver problemas complexos. E vou ensinar uma pessoa pelo menos. Aí volta e pega um outro. Programação com Selenium WebDriver. Vou aprender... teste automatizado com Selenium WebDriver. Vou aprender, vou aplicar, vou viver os problemas complexos, vou ensinar para alguém. Como automatizar testes de performance com JMeter. Vou aprender, vou praticar, vou viver o problema complexo, os erros que vão acontecer, os problemas que vão acontecer, as variações que vão acontecer relacionadas ao meu dia a dia e vou, ensinar para uma pessoa pelo menos. Aí, é como se pegasse aquele conhecimento que ele ainda estava meio assim voando na sua mente e, grudasse assim de uma forma que, você não consegue soltar. Do que a gente está falando aqui agora? A gente está falando sobre como você estuda de maneira estruturada e aprende o suficiente para que você comece a crescer a sua senioridade. Beleza?
Mas ainda a gente está aqui no que é a base da sua profissão. Que é assim, você está aprendendo e está praticando e está lidando com problemas complexos e está mentorando as pessoas com a sua construção, com a construção da sua base. A construção da sua base. Porque eu digo para vocês, se você quer alavancar a sua carreira, você precisa saber a sua profissão. Você precisa saber a sua profissão. E saber a sua profissão é você passar por pegar várias coisas que tem dentro da disciplina de testes, os artigos que foram escritos, as palestras que foram dadas, os conhecimentos que foram criados para fazer com que você seja alguém que atua na área de teste de software, que é mais eficiente do que alguém que simplesmente entrou na área e nunca estudou. É sobre isso, entende? Então você começa a buscar o conhecimento e você começa a aplicar nessas caixinhas. Buscar o conhecimento e aplicar nessas caixinhas. Buscar o conhecimento e aplicar nessas caixinhas. Quando você vai perceber, você já tem um conhecimento bem amplo da sua profissão. Aí você continua fazendo isso todos os dias. Aí você vai ampliando. Né? Uma metáfora que eu gosto de fazer é quando você termina de executar esse ciclo aqui, você no final tem um tijolinho. Aí você pega esse seu tijolinho e vai lá e coloca, né? Vai lá, pega a terra, né? Prepara a terra, coloca lá os fundamentos, pega esse tijolinho e coloca lá. Entendeu? E a cola dele lá, o que vai manter esse seu tijolinho lá, é você ter ensinado para alguém aquilo que você aprendeu. Isso é a cola, entendeu? Colei. Pega um outro conhecimento lá no canal do Júlio ou em qualquer outra fonte segura de informações, tá bom? Passa dentro da esteirinha, saiu outro tijolo. Bum! Colo lá. Quando você vai ver, você construiu a sua base. Construiu a sua base fundamental da sua carreira. Volto a dizer, você tem duas opções. Você tem essa opção de construir a sua base fundamental da sua carreira, ou você pode simplesmente entrar na sua profissão e fazer as coisas do jeito que você acha que tem que fazer. Como que você vai testar isso daqui? Deixa eu pensar. O vento está vindo do norte. Então são 3 casos de teste aqui. Entendi. O que você vai testar aqui? Pera aí. Deixa eu ler aqui. Aqui está dizendo assim, que se o cliente for um adolescente, tá aqui escrito aqui, de 12 a 17 anos. Se for um adolescente, então pode vender. Beleza, então. Show. Então, o que você vai testar? Já sei. Vou testar se com um adolescente eu posso realmente comprar um software ou posso comprar um produto. E se eu for adulto, eu não posso. É isso que eu vou testar. Só isso? Só? Da onde você tirou essa ideia? Não, eu tirei da minha mente. Eu analisei... Peraí, né? Como assim você está duvidando da minha atividade? Eu sou testador, eu sei fazer isso aqui. Entendeu? Aprendi isso nos meus 20 mil anos de profissão. Eu li aqui, eu interpretei esse texto, e eu descobri aqui que são 2 testes que tem que fazer. Qual foi a técnica que você usou? Não, esse negócio de técnica aí não precisa não. E a estratégia? Não tem estratégia de teste nada não. Isso daqui foi interpretação de texto. Interpretação de texto. Aí a gente fala assim, então tá bom, então, e qual que é o seu salário hoje? Meu salário é X, é baixo. Tô reclamando disso já faz um tempo com o meu chefe. Tá bom. Mas me diz uma coisa, o que tem de diferente entre você e alguém que não sabe nada sobre testes? A pessoa fala assim, diferença? Eu sou um testador, mas como assim? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre o que você faz e uma outra pessoa qualquer? Não, tem muita diferença. Já trabalho na área de testes faz 20 anos.
Tá bom, qual é a diferença? O que você acabou de fazer aqui não foi uma interpretação de texto? Foi. Então, se eu pegar alguém aqui que é muito curioso e que é muito, sabe, criterioso, a pessoa não vai chegar nos mesmos resultados que o seu? A pessoa vai falar assim, ixi, é verdade, não tinha pensado nisso. Vai. Então, qual que é a diferença entre você, testador, e uma pessoa que só interpreta texto? Não tem. Pois é, mas tem. Sabe essas pessoas que vira e mexe, vêm aqui nas minhas redes sociais e falam que conseguiram alavancar suas carreiras? Essas pessoas, elas não só interpretam o texto. Essas pessoas, elas vão lá e pegam essas diversas técnicas, né, que foram inventadas, práticas, estratégias, e elas vão lá e aplicam isso no dia a dia para que elas consigam ter resultados mais eficazes, mais eficientes. Porque por detrás das nossas carreiras existe ciência. Entendeu? Eu não simplesmente escolho o que eu vou testar por uma mera interpretação de textos. Eu interpreto o texto, mas eu vejo qual é a melhor técnica para aplicar. E isso faz com que eu consiga então encontrar quais são os testes que deveriam ser feitos. E isso eu estou falando só de uma das diversas técnicas que a gente tem. Entendem? Base. Cada um do seu tijolinho que você está colocando lá nos seus fundamentos e que vai fazer com que você tome decisões melhores. Ok? Sem base, você consegue alavancar sua carreira? Puxa, você até pode conseguir, afinal, tem um montão de gente que está por aí que se denomina sênior ou especialista e que nunca leu um artigo técnico. Não é? Entretanto, se você construir a sua base, o alavancar da sua carreira vai vir mais rápido. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para você que acontece muito com os meus alunos que seguem esse framework. Ele chega numa empresa e tem uma pessoa lá que é super sênior, entendeu? Mas que nunca estudou sobre sua profissão, nunca construiu os seus fundamentos. Aí a pessoa tá lá assim, li isso daqui, são 2 testes. Chega o meu aluno e fala assim, entendi. Vou aplicar a técnica A, B e C porque elas cabem aqui. Esses daqui são os testes que vão ser, que eu acredito que a gente precisa aplicar aqui. Beleza? Esses daqui são as técnicas. Legal. Daí o que acontece? A pessoa que está lá, que é o líder, olha para esses 2 cenários, ela fala assim, mas caramba, como assim? Eu não sabia que existia ciência por detrás de testes, eu não sabia que existiam essas técnicas. A pessoa fala assim, existe, olha só, encontrei aqui 5 testes que são capazes de nos ajudar a conseguir cobrir uma parte muito maior do software. E a gente olha para a pessoa que escolheu os testes completamente sem o uso de nenhuma técnica e ela tem, 5 testes a mais, que são testes irrelevantes. Por quê? Porque eles avaliam a mesma situação dentro do software. Entendeu? É sobre isso que eu estou querendo dizer para vocês. É sobre a forma de ser eficiente. Você pode sim, né? Como a gente vê claramente no mercado, tem gente que nunca estudou sobre testes e está lá, entendeu? Você pode ser essa pessoa, mas você também pode ser a pessoa que vai conseguir ter a sua carreira alavancada de uma maneira mais rápida, porque você está buscando o conhecimento e está melhorando e está afiando, né, a sua espada para que você consiga então lidar com os problemas do seu dia a dia de uma maneira muito mais eficiente. Entendeu? Beleza. Entendemos sobre fundamentos. Né? E a gente pode ver que essa aula aqui, ela precisa ter esse enfoque tão grande em fundamentos, porque sem os fundamentos é muito difícil que você consiga alavancar a sua carreira de maneira saudável. Ok? Tá bom. Agora vamos começar a colocar os pilares aqui em cima dos fundamentos. Quais são esses pilares? E volto a dizer, esses são os pilares do meu framework, ok? Daí você usa, certo? Usa ele, tá? E é uma opção, completa opção sua de você usar esse framework ou não, tá bom? Tem diversas formas de você fazer isso. Essa é a forma que eu vi funcionar na minha carreira e que eu vi funcionar nas carreiras de diversos dos meus alunos. Então, o que você vai fazer? Você, com base nesse fundamento, tendo esse fundamento, o que você faz? Você vai lá e coloca o primeiro pilar. Esse primeiro pilar do meu framework chama atender.
É a nossa primeira ação para alavancar nossa carreira. Atender. E o atender é atender o quê? Atender as expectativas. Ok? Atender as expectativas. Pilar do atender. Bom. Aí você vem aqui e coloca o segundo pilar. Pilar do exceder. Bom. Aí você vem aqui e coloca o pilar do otimizar. Bom. Ok? Então, os três pilares são, né, que no caso essas três ações. Atender as expectativas, exceder as expectativas, otimizar o processo. Atender as expectativas, exceder as expectativas, otimizar o processo. O pilar do atender, que é a sua primeira ação, significa que você vai, primeiro, entender quais são as expectativas que as pessoas têm sobre você. O seu líder, ou a pessoa que toma decisões quanto a quando você tem ou não um aumento de salário, quando você tem ou não uma progressão salarial, ou uma progressão de carreira, quando você tem ou não um reconhecimento. Esse é o pilar do atender. Olha lá para o pilar do atender e você vai se lembrar que você precisa entender quais são as expectativas que essa pessoa que toma decisão sobre sua carreira, beleza? Possui sobre você. E muitos de vocês, quando assistem isso, vão falar assim, mas Júlio, eu já conheço quais são as expectativas. Não conhece nada. Entendeu? Você não conhece até que alguém, de preferência essa pessoa, vá lá e escreva num papel ou numa folha dizendo, essas são as minhas expectativas sobre você. E aí você vai lá e fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Expectativa número 1, você espera que eu faça isso. 2, você espera que eu faça aquilo. 3, você espera que eu faça aquilo outro. Não entendi essa 3. Aí a pessoa fala, essa 3 é a seguinte, ó, eu espero que você faça assim, 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 assado todos os dias. Ah, beleza, agora eu entendi. Expectativas precisam ser claras, precisam ser objetivas e precisam ter, sabe, uma espécie de uma comunicação entre você, né, e a pessoa que te impôs aquela expectativa. Por que isso? Porque não tem como, tá bom, não tem como é muito forte. As probabilidades são muito baixas que você consiga alavancar a sua carreira se a pessoa que toma a decisão está olhando para você e está aqui na cabeça dela a seguinte frase. Olha lá, tá fazendo uma coisa que não era o que eu esperava que ela fizesse. Olha lá, ó, a pessoa tá fazendo uma coisa, quem mandou essa pessoa fazer isso? Olha lá, ó, a pessoa nem consegue fazer o mínimo que eu espero dela e está aqui me pedindo um aumento de salário. Estão entendendo? Expectativas. A gente precisa remover todo tipo de ruído que existe entre o que as pessoas que tomam decisão sobre progressão salarial ou progressão de carreira têm sobre mim. Eu quero saber quais são essas expectativas. Se você quer conseguir alavancar a sua carreira, você precisa saber quais são essas expectativas, porque se você não estiver seguindo elas, todas as vezes que você chegar para pedir um aumento ou pedir uma progressão na sua carreira, a pessoa vai falar que você ainda não está preparado. E agora eu pergunto para você que está aí do outro lado, eu pergunto, você já chegou alguma vez no seu líder ou na pessoa que toma a decisão se você vai ou não receber uma progressão salarial ou uma progressão de salário, você falou assim, olha, eu quero um aumento salarial, olha, eu quero subir para o meu próximo nível. Alguma vez essa pessoa já olhou para você e disse assim, você ainda não está preparado, você precisa melhorar. Você ainda não está, olha, ainda falta um pouquinho para que você possa chegar lá. Olha, eu já estava pensando nisso. Ou não vem ainda me falar sobre isso não, você precisa melhorar ainda. Você já recebeu essa frase de alguém? Pois é, sabe por quê? Porque essa pessoa ainda, ela tem expectativas que estão implícitas. Ela deixou as expectativas lá no fundinho da cabeça dela, ela nunca te revelou.
E ela nunca te revelou por, sei lá, pode ser por muitos motivos. Pode ser por maldade mesmo, pode ser por trairagem, pode ser porque ela não gosta de você, ou pode ser porque ela simplesmente esqueceu. Ou pode ser porque ela nem sabe quais são as suas expectativas, entendeu? A questão é, quando você sabe quais são as expectativas e você busca as expectativas, essa pessoa, e você documenta os resultados que você obteve da busca por essas expectativas, bom, você consegue então, né, ter o primeiro pilar dentro do seu fundamento, que é atender às expectativas. Beleza? Eu estou falando isso para você e talvez você fale assim, Júlio, isso é óbvio, eu posso dizer para você com certeza. Vai lá na sua liderança, né? Quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá no seu líder, vai lá na sua líder e fala assim, olha, eu não vou nem ir muito longe, eu vou falar assim, quais são as 5 expectativas que você tem sobre mim? 5 expectativas mais importantes que você tem sobre mim. Se essa pessoa for capaz de, na hora, assim, de bate pronto, já falar para você as 5 expectativas, essas 5 expectativas fizerem sentido, sabe? Você tem que ser muito feliz, assim, porque, puxa, tem, sabe, a maioria das pessoas que me falam sobre essa primeira etapa, que é a etapa do atender, elas encontram nas suas lideranças uma liderança vazia, que não entende sobre o seu papel e nem sabe o que esperar dessa pessoa. Então, você já começou bem. A pessoa pelo menos sabe as expectativas que tem sobre você. Agora, eu vou dizer para vocês qual que é as frases mais comuns, segundo as pessoas que eu acompanho. A gente ainda não decidiu muito bem quais são as expectativas sobre você. A empresa está trabalhando para identificar quais são as expectativas. Conversa com o fulano de tal, que não é o seu líder. E ele vai te explicar quais são as expectativas sobre você. Não, olha lá para a descrição da vaga que você vai saber quais são as expectativas. Ou, vamos conversar sobre isso daqui mais alguns dias. Essas são geralmente as frases mais comuns. E isso te impede de você conseguir atender aquilo que é o mínimo. E não atendendo aquilo que é o mínimo, quando você for pedir o seu alavanque de carreira, a sua progressão salarial, a sua progressão de carreira, as pessoas vão negar. Por quê? Porque eles vão alegar que você ainda não cumpre o mínimo. Só que o mínimo aqui é abstrato. Entendeu o que eu quero dizer? Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa para você hoje, qual é a coisa mais importante que você tem que fazer assim que você terminar de assistir esse vídeo? Descobrir as expectativas que essas pessoas têm sobre você. Descobriu? Vai lá e diz assim, olha, tem aqui 5 expectativas que você está colocando sobre mim, uma delas eu nunca vou conseguir atender. Como que você acredita que eu vou conseguir atender essa expectativa? Entende? Não vou conseguir. Por quê? Porque não está nas minhas mãos. Entende o que eu quero dizer? Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar eliminar expectativas que não são válidas. A pessoa tem que acordar para a vida, sabe? Tem muito líder por aí achando que você pode fazer tudo. Puxa, tem um monte de coisa que eu não posso fazer aqui, jovem. Você está falando para mim automatizar aqui todos os testes que existem nessa camada web. Mas você não está me dando o espaço para que eu possa fazer isso. Eu estou tendo que lidar aqui com os meus testes do dia a dia. E você colocou para mim essa meta aqui. De onde você tirou isso? Da onde que você tirou isso? Eu tenho aqui, dentro da minha semana inteira, uma série de coisas para fazer. Eu tenho que parear com o desenvolvedor para entender o que ele está desenvolvendo. Eu tenho que, planejar, criar minha estratégia de teste, executar os testes. Geralmente vem no final aqui para que eu possa testar, em vez de eu testar desde o comecinho. A galera me libera coisas lá no final. Eu passo o final de semana inteiro testando, e você agora está colocando que eu tenho que automatizar todos os testes da camada web, tendo essa vida já que é, descabida? E você está colocando isso como sendo o step que eu preciso, a ação que eu preciso executar para que eu possa alavancar minha carreira e ter uma progressão salarial ou ter uma progressão de senioridade? Eu nunca vou conseguir alcançar isso, porque o processo não me permite. Desculpa, essa sua expectativa aqui não faz sentido. Vamos pensar em alguma coisa um pouco mais plausível?
Caso contrário, isso nunca vai ser atendido e eu nunca vou conseguir aumentar minha progressão salarial aqui ou né, de senioridade. O que eu quero dizer aqui é que, primeiro pilar, atender expectativas. E para que você possa atender expectativas, você tem que ter a lista de expectativas nas suas mãos. Segundo pilar é o pilar do exceder. O pilar do exceder, para que você possa colocar ele aqui, é necessário que você seja capaz de exceder as expectativas. Exceder as expectativas é você olhar para aquilo que era esperado de você, que era o mínimo esperado de você, e você então começar a fazer coisas que estão além daquilo que era esperado de você e que vão favorecer a sua carreira e o dia a dia das pessoas que estão ao seu redor, dentro do seu trabalho, ok? Esse é o pilar do exceder. Para que você possa pensar no exceder de uma maneira bem simples e tipo assim, bem direta ao ponto, para que a gente não possa, sabe, não fique aqui conversando por horas, pensa no seguinte: se o pilar do atender aqui é sobre o que se espera de você na sua atual posição na empresa, ou seja, eu sou pleno, o que espera de mim na posição de pleno? Se você quer saber qual é o pilar do exceder, é só você ir lá e saber qual é o esperado do próximo nível. Por exemplo, eu quero saber qual é o esperado do sênior. Eu sou pleno, quero saber qual é o esperado do sênior. Eu sou júnior, quero saber qual é o esperado do pleno. Eu sou estagiário querendo ser efetivado. Eu quero saber quais são as expectativas agora do júnior. Eu sou sênior, quero saber quais são as expectativas do líder, porque eu quero ser líder. Quero saber quais são as especialistas, quais são as expectativas do especialista, porque eu quero ser especialista. Então, você já conhece e atende às suas expectativas. Agora você está conhecendo as expectativas do próximo nível, para que você comece a executá-las, sem deixar a peteca cair aqui no seu lado. Então você está começando a executar. Por exemplo, você percebeu aqui que as expectativas para um líder era que o líder seja capaz de aconselhar e mentorar quem são os testadores mais novos. Legal. Então, você está lá atendendo suas expectativas e executando o seu trabalho de uma maneira que é eficiente. Vai sobrar para você, sei lá, 30, 40 minutos por dia. O que você faz? Você começa lá no seu dia a dia, sabendo que o próximo nível, a expectativa do próximo nível é que você mentore as pessoas mais novas. Você fala assim: vamos fazer aqui, proponho que a gente faça o chá da tarde dos QAs. O que é o chá da tarde dos QAs? O chá da tarde dos QAs vai ser uma iniciativa que eu estou realizando. Coloco o eu nisso aí, porque você precisa documentar as coisas que você fez. É uma iniciativa que eu estou realizando dentro de um espaço de tempo que eu criei por ser mais eficiente em algumas atividades. Sobrou aqui 30 minutos. Esses 30 minutos vai ser 30 minutos de perguntas e respostas que vocês, profissionais que são júniores, que atuam aqui na empresa, vão poder perguntar para mim e eu vou responder para você. Vou te ajudar a crescer, júnior. Entendeu? 30 minutos, chá da tarde lá com os QAs da sua empresa, e você vai lá e um deles faz uma pergunta. E você fala: nossa, que ótima pergunta, eu vou te dar a resposta. A resposta é essa, pá. Chega um outro e fala assim: olha, eu estou vivendo um problema lá no meu time, né? Eu sou júnior ainda, meu problema é esse. Aí você vai lá e fala assim: quer ver uma resposta boa? Pá. E você vai lá e vai mentorando, vai ajudando, vai respondendo as dúvidas, vai pegando na mãozinha dessas pessoas, e aí você vai documentando isso. Fiz uma sessão do café com o QAs, é um projeto que eu criei aqui dentro da empresa, com o tempo que eu tinha. Já ajudei 15 QAs aqui a conseguir melhorar as atividades do seu dia a dia. Esses aqui são os principais problemas deles. Dado que, você pode ver aqui que tem aqui esses 20 principais problemas deles, tá vendo aqui? Que legal. Então, tá vendo que 5 deles parece que seguem um padrão? Pois é um padrão. Eu criei uma forma
né, uma documentação ou algum método aqui que ajuda. Sempre quando eles têm esse problema, eles podem usar esse método. E olha só que legal, eles estão usando o método e estão conseguindo ter sucesso. Ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Um desses que o ex usou lá no dia a dia do time dele, ó, ele gastava antes 5 horas para fazer alguma coisa, agora ele gasta 2. Você tá tudo documentado, entendeu? Quando você chega para conversar com o seu líder para pedir a progressão, né, de carreira para aquele determinado papel que você quer seguir, você mostra, você fala, olha, você me disse que a expectativa do próximo nível era que a pessoa fosse capaz de mentorar, não é? Olha só o projeto que eu criei. Olha os resultados que eu tive. Olha como que as pessoas estão contentes. Olha o feedback das pessoas aqui sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo com eles. A gente precisa entender que a busca pelo nosso alavanque, ela não pode depender só de quando que o seu líder ou que a sua empresa, sabe, quer se movimentar. Quem tem que pegar o volante da nossa carreira aqui, ó, e dirigir para onde a gente quer ir, e colocar a velocidade que a gente quer colocar e pisar fundo quando a gente está com muita vontade de crescer, ou pisar fraco quando a gente está, sabe, no momento que a gente precisa ter mais tempo para a gente, entende? Quem define isso aqui é tudo você, entendeu? Você precisa de uma forma estruturada de perseguir isso. Por isso que eu criei esse framework. Eu observei o que aconteceu na minha carreira que me ajudou a alavancar, o que aconteceu na carreira dos meus alunos que conseguiram alavancar também, e montei um frameworkzinho aqui para ajudar você que está aí assistindo a conseguir buscar de maneira estruturada também. Buscou de maneira estruturada, você vai conseguir. Eu alavanquei meu salário em mais de 30%, né? Aumentei meu salário em mais de 30%, alavanquei minha carreira. Eu consegui agora, né, ainda usando o meu próprio framework e continuando buscando com afinco, fui lá e alavanquei de novo e consegui alcançar meu novo objetivo, que era de morar nos Estados Unidos, com um salário que é um salário bacana, dando conforto para minha família. Estão entendendo? Você precisa buscar de maneira estruturada, não é simplesmente viver. Porque se você simplesmente viver, talvez você chegue lá. Mas se você buscar de maneira estruturada, você vai chegar lá mais rápido. Entendeu? Vamos para o nosso último pilar aqui, porque esse pilar aqui do exceder, ele está muito relacionado aqui a esse nosso pilar do otimizar. O pilar do otimizar é o seguinte. Você vai olhar para dentro do seu dia a dia, lá na sua empresa, e você vai descobrir o que gasta muito relacionado ao processo de testes, tá bom? Não precisa ir para outras coisas, não. Olha para o pilar do processo. Pensa assim, o processo de teste. O que dentro do meu dia a dia, como sendo, né, testador aqui na empresa, a gente tem muito custo. De dinheiro mesmo, entendeu? Aí talvez, puxa, a galera tá usando lá uma ferramenta de testes na nuvem, que essa ferramenta de testes na nuvem, ela cobra por minutos de utilização. Aí você percebe que tem um teste lá, um teste web, que ele leva 5 minutos para executar. E você fala, esse teste está levando 5 minutos, mas cara, 5 minutos é muita coisa. Cada 5 minutos está gastando $100, por exemplo, tá bom? Aí você vai lá e descobre uma coisinha que você pode mudar no script que faz com que ele leve 2 minutos e meio. O que aconteceu? Você cortou pela metade o custo daquilo ali. É uma coisa pequena? Mas você cortou pela metade. Se você continuar fazendo uma inspeção nos outros scripts, você vai cortar pela metade ou às vezes reduzir até menos de muita coisa, que vai economizar um montão de grana. Aí você vai lá e documenta isso e fala assim, gente, eu otimizei o uso de uma ferramenta. A gente gastava antes em torno aqui, de $100 a cada execução aqui desses testes. Olha só, agora a gente está gastando 50. Por quê? Porque eu otimizei o uso daquela ferramenta. Otimizei o processo. Eu posso dizer para vocês com certeza. Otimização. Com prova, tá? Não é só, não, eu achava que era ruim. Aí eu mudei e acho que ficou bom. Tipo, o acho, ele entra no ouvido do gestor e sai pelo outro, porque acho. O gestor gosta de ver dados, entendeu? Então chega lá, quando você for pedir a sua progressão, seu alavanque na sua carreira, chega com fatos e dados. Fala assim, olha, jovem, olha isso aqui, tá vendo? A gente gastava $100.
Agora olha só, a gente gasta 50. Caraca, como assim? Como que a gente conseguiu reduzir isso? Aí você fala, eu apliquei isso daqui, ó. Bum! Ó, tá vendo? Uma lista, um guia aqui, ó, de 10 ações a serem executadas para revisar os scripts de teste, para que a gente não gaste tanto. Sabe, tem scripts aqui, ó, que tava usando um negócio lá que chama espera, sabe, uma espera burra. As pessoas estavam colocando sleep aqui no código. Para quem automatiza teste sabe do que eu tô falando. Tava usando sleep aqui, ó, no código, tá vendo? Daí demorava, sabe, 5 minutos. O que eu fiz? Coloquei aqui, ó, algumas esperas explícitas, inteligentes, e agora o código demora muito menos tempo. Em média 50% menos. E a gente economizou aqui 50 doletas a cada um exemplo desse. 50 dólares em cada um desses? Quantos tinha? Tinha aqui, ó, 10... Tinha 100 testes. A gente economizou aqui muitos dólares. E com esses dólares, inclusive, são os dólares que vão poder ajudar você, gestor, a conseguir aumentar meu salário aqui. Tá entendendo o que eu quero dizer? Fatos e dados. Tipo, não conseguimos aumentar seu salário. Não, mas eu economizei aqui esses dólares aqui. Como que a gente não consegue aumentar meu salário, sendo que a gente teve essa economia? Não faz muito sentido, né? As otimizações que você faz, você também leva elas para suas outras oportunidades. Talvez o seu líder, a sua empresa, eles não querem que você cresça. Não quer, não. E tem isso. Tem empresa, tem líder que não quer que você cresça. Entendeu? Só que é por isso que a gente tem aí uma grande oportunidade. Porque tem hoje em dia mais de 2.000 vagas abertas. Se você for procurar por analista de testes, analista de qualidade no LinkedIn, você vai ver mais de 2.000 vagas abertas. Caraca! Chega nessa próxima empresa e fala, eu atendi as expectativas, olha só fatos e dados. Eu excedi, olha só fatos e dados. Eu otimizei, olha só fatos e dados. Tem uma oportunidade para mim aí? Vai ter. E uma coisa eu posso te dizer, alavancar a carreira mudando de empresa é muito mais fácil do que alavancar a carreira na empresa onde você está hoje. Sabe por quê? Porque tem um montão de empregador aí, de contratante, que eles não estão nem aí para o crescimento do funcionário. E quando o funcionário começa a se destacar e que ele fala, consegui uma oportunidade em outra empresa, aí que a pessoa vai lembrar e vai falar, não muda não, agora que eu percebi que você está conseguindo se dedicar, nossa, olha só um monte de coisa que você fez, me poupou um monte de dólares, vou te dar um aumento aqui de R$100. Entenda, o volante da sua trajetória está nas suas mãos. Não fica dependendo de alguém ficar levando o seu carrinho para onde quiser, não, entendeu? É você que tem que buscar, é você que tem que correr, é você que tem que ir atrás disso. E se por acaso a empresa não está conseguindo acompanhar a sua progressão, talvez é o momento de mudar. Bem, a gente já está chegando aqui no final dessa nossa conversa. Eu quero fazer aqui um resuminho rápido do que a gente viu aqui hoje, tá bom? É impossível você conseguir alavancar a sua carreira sem você ter uma base. Desculpa, não é que é impossível. É que se você conseguir ter uma base, você vai conseguir acelerar isso. Ok? Tem um montão de gente que não tem base, que está atuando no mercado aí, que se diz testador, né? Se diz analista de teste, se diz especialista em teste, e que nunca leu um artigo técnico. Nunca na vida. Entendeu? Mas tá lá, por quê? Porque foi crescendo no decorrer do tempo por outras habilidades, ok? Não, eu quero alavancar minha carreira em testes de software. Construa sua base. Como? Usa o framework de como crescer, como ganhar senioridade de maneira estruturada. Como é isso, Júlio? Pega um conhecimento, aprende, pratica, lida com problemas complexos, mentora. Sai um tijolinho disso, você coloca na sua base. Depois, tem 3 pilares que você precisa seguir, 3 ações para que você consiga alavancar sua carreira. Quais são? Atender as expectativas. Para atender, precisa conhecer. Para conhecer, precisa perguntar. Quando tiver resposta, discuta se faz sentido, mas saiba as expectativas. Cumpriu as expectativas? Cumprir. Vai para o próximo pilar, que é o da exceder.
Descubra as expectativas do próximo nível. Comece a segui-las. Atender às expectativas do próximo nível? Sim. Vai para o próximo pilar. Otimizar. Encontre problemas no processo. Resolva os problemas e isso vai fazer com que você consiga, então, ter resultados palpáveis de melhorias que você fez no seu dia a dia. Use elas na hora que você for pedir a sua progressão salarial ou progressão de carreira. O seu alavanque. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil aí para vocês. Siga de maneira estruturada. Siga de maneira estruturada, um passo a passo. E isso vai fazer com que você consiga alavancar a sua carreira. E quando for pedir a sua progressão salarial, o seu aumento de salário, peça no mínimo 30%. Porque segundo uma enquete que eu fiz no LinkedIn, mais da metade das pessoas, quando vão mudar de emprego, pedem um aumento salarial acima de 30%, ok? Então lembre-se disso na hora de discutir qual é a sua pretensão salarial ou de discutir qual é o aumento que você quer ter de salário na sua empresa, ok? Então, foi lá, seguiu esse passo a passo aqui do framework do alavanque, essas 3 ações, pede o aumento salarial e aí você vê se a empresa está preparada para aquilo que você quer para a sua carreira, para o crescimento que você quer para a sua carreira. Se ela estiver, perfeito. Se não, lembre-se que existem diversas oportunidades no mercado para conseguir aí te valorizar de maneira justa, ok? Sucesso para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seus comentários aí abaixo, de compartilhar esse vídeo também com as pessoas que você acredita que vão poder ser beneficiadas por ele. Muito sucesso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.